Bom dia, gente querida. Espero que todos estejam bem. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa reflexão desse dia está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque ela traz muito claro esse versículo. Diz assim: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Jesus está falando aqui dentro daquele contexto para a gente não viver ansioso, né? E o que ele nos ensina aqui, que um dos meios da gente não viver ansioso é a gente viver o presente, certo? É viver o presente, viver cada dia. E ele está dizendo aqui que cada dia tem suas próprias dificuldades. E aí, queridos, na ansiedade, não é, a gente está se preocupando com aquilo que ainda está lá na frente, que a gente não sabe nem se vai ter. Então a gente termina antecipando as dificuldades que estão lá na frente e trazendo para as dificuldades de hoje também. Aí soma-se, olha, as dificuldades que a gente está na nossa mente, que vão acontecer lá na frente, que talvez possa não acontecer. Essas dificuldades a gente está trazendo e somando com as dificuldades de hoje. E aí, querido, aumenta a tensão, aumenta a angústia, né? Aumenta as preocupações. E aí a gente deixa de viver o momento presente. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos viver cada dia por vez. Cada dia por vez. Porque o único tempo que nós temos é este aqui. Os estoicos, uma corrente filosófica que viveu aí pelo quarto, terceiro século antes de Cristo, os estoicos, eles diziam que duas coisas impedem o homem de viver o presente. Uma são as coisas que aconteceram com ele no passado, ou seja, o passado, e a outra é o futuro. As coisas que aconteceram com ele com o passado, ou seja, tem pessoas que sofreram seus traumas, não é, do passado, e esses traumas ainda não foram resolvidos dentro de si. E essas pessoas, de alguma maneira, elas ficam presas aos traumas do passado, ou seja, elas ficam ligadas ao passado. E aí no presente, elas não conseguem viver intensamente o presente que elas têm. Sempre o presente está sendo levado, vivido de forma arrastada pelos traumas que aconteceram no passado. Quando essa pessoa consegue lidar com isso, quando ela consegue ressignificar o seu passado, talvez através de uma terapia, quando ela consegue, né, se curar deste passado traumático, não é? Ela então se sente mais livre para viver intensamente o presente. Mas também há também as preocupações com o futuro. É quando as pessoas ficam pensando como será o futuro, pensando como será o dia de amanhã, pensando como será daqui a 8 dias, pensando como será no mês de junho, no mês de agosto. E aí, queridos, deixa de viver o presente. Porque a preocupação é isso, nós já estamos ocupando a nossa mente antecipadamente. Estamos preocupando, enchendo a nossa mente com coisas que ainda estão lá na frente e que a gente não sabe se essas coisas que preocupam a gente irão acontecer. Nós só temos o momento presente, é isso que nós temos. Hoje é o tempo, é o dia, é o tempo oportuno. Nós só temos esse momento, nós só temos este dia, certo? Não existe o passado mais, o passado só existe na nossa memória. E nem existe o futuro nem na nossa memória existe, porque a gente não viveu. Isso é uma constatação lógica, certo? O passado ainda está na nossa memória porque nós vivemos o passado, tivemos experiências no passado. Mas o futuro a gente não viveu, então a gente não pode ter memória do que está no futuro. A gente só tem memória do passado. Então, nós precisamos viver o presente, porque o passado temos apenas na nossa memória e o futuro ainda não temos. A única coisa que temos agora, queridos, é este momento. Este momento que você está assistindo esse vídeo é o único momento que você tem de verdade. Sabia disso? Não importa se você está assistindo esse vídeo
agora, de manhã, à tarde ou à noite antes de dormir, não importa, ou amanhã, não importa. Quando você abrir esse vídeo e você estiver escutando essa mensagem, é esse o tempo que você tem, é esse momento que você tem. Entendeu? Então nós temos que, ao invés de estar, ao invés de nós estarmos preocupados, né, excessivamente com as coisas do futuro, nós precisamos viver o presente, porque é a única coisa que nós temos. Como diz uma expressão latina, carpe diem, né? Aproveite o dia, ou colha o dia, ou seja, colha o dia de hoje, porque amanhã ainda você não pode colher, tá certo? Então colha o dia de hoje, receba esse dia de hoje que Deus está te dando, mesmo com as dificuldades que nós temos nele, tá certo? Não estamos falando aqui que não temos dificuldade, temos sim, e esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, aí sim é que temos diversas dificuldades e aflições no dia de hoje. Então viva esse dia hoje com essas preocupações, tentando lidar com essas preocupações, resolvendo essas preocupações, e amanhã é outro dia. Talvez as preocupações que a gente tem hoje não tenhamos amanhã. E talvez não tenhamos as preocupações amanhã que a gente já acha de hoje que amanhã a gente vai ter. Então, essa é a reflexão deste dia, tá certo? Vamos viver o hoje, vamos viver o agora, vamos viver esse momento, vamos viver esse dia. Porque o amanhã, como se diz usualmente, pertence a Deus. Que Deus nos abençoe. Um beijão a todos e um abraço bem apertado.